Este é o programa Empreender Tecnologias, que vai ao ar direto aqui do Labim, o Laboratório de Comunicação e Informação da Unifev. Esta é a TV Unifev, canal 53.1 digital, chegando até você com melhor qualidade de som e de imagem. E nós estamos de volta depois do nosso breve intervalo. Conversamos hoje com a professora professora Adriana Silva de Oliveira Botelho, ela que fez psicologia, licenciatura e formação de psicólogo na Universidade Católica Dom Bosco, é especialista em didática e metodologia do ensino superior, mestre em psicologia pelo CDB também, docente aqui da casa, coordenadora do programa de pós-graduação Lato Sensu, em psicologia organizacional e do trabalho e também consultora. Adriana, o tema de hoje está muito bom, gostei, selecionamos bem aí o tema, né? Legal. Eu gosto de falar sobre isso também. Eu queria saber, e foi a pergunta que eu introduzi antes do intervalo, o que é esse bem-estar subjetivo, o bem-estar psicológico e o bem-estar no trabalho? Existe relação entre esse bem-estar, por exemplo, psicológico e a inteligência emocional? Sim, sim. Então, assim, esses estudos, então eles vieram estudando inteligência emocional e outras questões que acabam, de alguma maneira, afetando as emoções no trabalho. E aí eles chegaram a esse conceito de bem-estar, que é um pouco mais amplo, né? E que também não é só, existem diferenças. Então, o bem-estar psicológico e subjetivo tem uma certa diferença. Quando você fala de bem-estar psicológico, você está falando das experiências, então, subjetivas do indivíduo. Então, o grau de satisfação que ele tem com a vida. Uhum. E isso tem a ver com as suas experiências afetivas, se elas são positivas ou negativas, mais positivas ou mais negativas. Eu estava vendo um material esse dia sobre emoções e as questões neurofisiológicas da emoção. E aí uma explicação de afeto, como que os hormônios que são liberados, aí eu não vou explicar isso porque eu não sou dessa área, mas como esses hormônios liberados no nosso cérebro podem levar a gente a ter um certo vício por emoções positivas ou negativas. Com certeza. É como se criasse dentro do cérebro um caminho, né, de ativação que leva as pessoas a serem ou mais bem-humoradas ou mais mal-humoradas. Claro, né? Claro. Então, as pessoas que ficam sempre vivenciando experiências negativas, né, parece que pioram, né, cada vez mais, porque tudo que acontece, o caminho que o cérebro escolhe é aquele do negativo, né? Então, a satisfação geral com a vida dessas pessoas, ela é menor, ela tem, né, ela avalia isso. Então, isso seria o bem-estar subjetivo. Então, como que a pessoa avalia, né? O bem-estar psicológico, ele já tem a ver com outras vivências de autoaceitação. Então, aquelas pessoas que se sentem melhor são aquelas que se aceitam. Então, aceitam o corpo, aceitam as próprias limitações, né? A família em que nasceu, a faculdade em que ela estudou, né? O que ela conseguiu na vida em termos, né, financeiros, as relações, a qualidade das relações que ela estabelece. Então, a autoaceitação é um item importante de bem-estar. A questão de se ver em crescimento é uma outra questão de bem-estar psicológico, né? Então, as pessoas se veem crescendo também, como pessoas que estão se desenvolvendo, também aumenta o bem-estar psicológico. Aquelas pessoas que têm um certo domínio do ambiente, né? Claro. Tem pessoas que são muito passivas e não se colocam, não têm muito controle sobre aquilo que acontece com elas, então também é um outro fator que afeta o bem-estar psicológico, essa questão de dominar ou não o ambiente, né? Ter propósito de vida, então aquelas pessoas que têm um sentido, um propósito, um objetivo, também melhora o bem-estar psicológico. Então, isso mais nos aspectos individuais, então bem-estar subjetivo e psicológico. Aí a gente tem bem-estar no trabalho. O que afeta o bem-estar no trabalho? Então, essas questões afetam o bem-estar no trabalho? Claro, porque é o indivíduo que está ali. Agora, existem questões do ambiente que afetam. Então, a satisfação com o trabalho, que tem a ver com chefe, tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com as pessoas que você trabalha, os seus colegas, tem a ver com a tarefa que você realiza, essa possibilidade de crescimento dentro da organização, então afeta um item da satisfação. Envolvimento com o trabalho, então, sei lá, tarefas que de alguma maneira te desafiam, né? Aquele chefe que te dá feedback, diz como é que você está indo, justiça percebida, né? No trabalho, então, ou mesmo o fato de você ter um certo afeto em relação ao trabalho, a empresa, na verdade, a empresa
em que você trabalha, você compartilhar com aquela empresa as crenças que ela tem, os valores que ela tem. Então, aquilo que ela acredita, você também acredita. E aí você faz porque você acredita que a empresa está indo pelo caminho certo. Então, esses fatores, eles são fatores que ajudam a aumentar a sensação, ou não, né? Se não existirem, de bem-estar no trabalho. Né? Legal, muito Então isso tem sido estudado, porque são questões que estão afetando o desempenho das pessoas, né? Eu vejo assim que as pessoas em geral, talvez com algumas exceções, elas sempre no dia a dia, no ambiente de trabalho, em todas as situações, elas estão procurando um caminho. Elas estão se comportando, se expressando na busca de construir o bem-estar dela. O bem-estar psicológico, subjetivo e até o bem-estar no trabalho. Mas você está falando uma coisa... Agora, não é justo que só as pessoas façam isso. Né? A organização, voltando naquela questão lá no começo do programa, que eu perguntei se isso trazia benefícios para a empresa, esse cuidado. Né? Então, não é justo que as pessoas façam isso sozinhas, lutando com os seus dragões. Né? Ela precisa da ajuda também da empresa, no sentido de que tenha pessoas, profissionais, né, bem preparados para ajudar a construir juntos esse caminho. Meu filho perguntou esses dias para mim o que era o capitalismo e por que às vezes eu critico o capitalismo exacerbado. Mas, não é bom o socialismo, o capitalismo. Aí, assim, resumindo bem rapidamente, eu falei assim para ele, a questão do capitalismo é que o capital, porque tem o capital, quem é o dono do capital, explora o trabalhador, entre aspas, essa exploração, porque ela paga o salário e tal, mas o trabalhador. Então, já é uma relação em si, já, como é que eu disse para ele? Injusta, né? E aí, se ainda assim não coloca em condições saudáveis, não assume responsabilidade por, eu não vou dividir com ele todo o meu lucro, tudo que eu estou ganhando com o capital que eu tenho, eu não vou dividir com ele, eu vou pagar só aquilo que ele tem direito, em forma de legislação. Então, o salário, né, que ele tem que receber, as leis trabalhistas lá, vou obedecer e tudo, e eu faço isso, essa é a minha parte só, né? Então, não, por que eu não vou dar condições melhores de trabalho para esse trabalhador, entender, dar suporte, né, dar condições de saúde ocupacional, cuidar da saúde, muitas vezes, porque o que a gente tem é ambientes que são estressores. A gente vai falar um pouco sobre... Então, hoje os ambientes organizacionais, eles são altamente estressores, né? Então, é disso que a gente está falando, já está fazendo a exploração do trabalho, né? Nessa concepção aí de... Né? Mas eu acho que isso é um pouco resultado... Hoje se fala muito em humanização da saúde. Né? Eu acho que o primeiro lugar onde tem que haver humanização é no ambiente de trabalho, realmente. Né? Porque não é justo, por exemplo, o proprietário fica com o lucro e o trabalhador fica com a doença. Exato. Né? Então fica uma coisa desproporcional. Essa é a relação injusta. Né? Quando é que você humaniza? Quando o dono do capital, ele começa a pensar, e a gente está vendo isso acontecer em muitas empresas, muito. Pensa de forma madura. Às vezes a gente vê assim, o empresário que compra uma máquina, comprou uma máquina, né? Nossa, e na hora de capacitar um colaborador... não quer gastar R$200 numa palestra. Então, eu acho que realmente essa relação, ela precisa ser repensada, aperfeiçoada, né? Porque senão a gente vai construir uma sociedade doente. Exato. E é o que está acontecendo. Então, o que acontece? O trabalhador ali entra, quem eu quero na empresa? Eu quero o mais saudável. Nos processos seletivos a gente faz isso. Quem eu quero? O mais saudável. Faz exame psicológico, faz exame de saúde, faz exames técnicos e tudo tem que ser o melhor, o mais inteligente, o mais esperto e o mais saudável. Aí ele vai, coloca o trabalhador lá, aí logo ele está doente, ele está insatisfeito, ele está triste. Mas como assim? Ele não era o melhor que tinha no mercado? E por que ele ficou daquele jeito? Será que é só responsabilidade do indivíduo? Então é isso que a gente está... Tem sim responsabilidades individuais. A gente tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde, tem que ser, né, mais... Né,
ativo do ponto de vista da nossa saúde e tal. Mas a gente também tem esse movimento, né? Você vê as pessoas estão cuidando mais da alimentação, fazendo exercício físico, né, e tal. Mas a organização tem que assumir a parte que lhe cabe nesse latifúndio, né? Sem dúvida. Ela tem que assumir a responsabilidade que dentro das organizações existem fatores que estão afetando a saúde das pessoas. Ponto. Já entramos nessa pergunta. Qual a relação entre bem-estar e saúde organizacional? Exato. Então quando eu tenho bem-estar, eu também tenho saúde do ponto de vista como eu falei, organizacional, financeiro, né, produtivo. Por exemplo, a gente tem menos acidente de trabalho. Porque a gente tem menos... Às vezes as pessoas desconectam essas coisas, né? Eu tenho profissionais doentes e a saúde financeira não vai bem, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Às vezes não. Claro que tem. Às vezes a saúde da organização depende de uma série de questões tecnológicas, questões de bem-estar e tudo que fazem com que não pode desvincular. Não estou dizendo também que é só isso, né? Porque a gente tem gestão de empresa hoje, gestão financeira de produção, né? É complicadíssimo, existem fatores aí que interferem, né? Mas a gente não pode descartar o fator humano, né? E essa questão do bem-estar, da saúde e tal, é um fator extremamente importante. A gente vê quando existem intervenções em todos os campos, inclusive no campo da qualidade de vida, da saúde mental e tal, do bem-estar, as coisas melhoram mais rapidamente. Sem dúvida. Melhora mais rapidamente. E isso, assim, vale não só... Eu sempre falo isso, a questão social que está embutida nisso, né? Sem dúvida. Então, a gente tem muitos afastamentos, a gente tem um peso na previdência social. Então, para as famílias, né? Então, a gente tem gente que perdeu a capacidade de trabalho porque sofreu um acidente, perdas de pessoas, a pessoa morre num acidente de trabalho, ou fica incapacitado, né? A gente não está falando só das questões de transtornos mentais, mas a gente tem questões físicas muito sérias também acontecendo dentro das empresas, e os empresários precisam se alertar para isso, né? Precisa, com certeza, tomar cuidado, fazer manutenção de máquina, entendeu? Às vezes são questões físicas, né? Às vezes uma providência em relação à segurança no trabalho, à ergonomia ali, já tem um impacto enorme, né? Na produção. É verdade. E vamos falar um pouco sobre os fatores determinantes da qualidade de vida no trabalho. Então, eu falei sobre isso. Então, assim, quando a gente pensa em bem-estar, você acaba trazendo a questão da qualidade de vida no trabalho de maneira geral. Então, qualidade de vida no trabalho, ele tem a ver com 8 grandes fatores. O modelo mais utilizado é esse, né? Então, por exemplo, compensação justa e adequada. Então, eu preciso ganhar suficientemente bem para eu manter minimamente as minhas condições de vida, né? De acordo com a tarefa que eu faço, de acordo com as horas de trabalho, né? Então, eu tenho que ter um mínimo de condição de realização de tarefa, de condições físicas e tecnológicas. Eu tenho que ter regras claras, normas e regras organizacionais, que eu saiba como eu tenho que decidir as coisas dentro da organização, que eu tenho que ser respeitado, né? A gente chama de constitucionalismo dentro da organização. Então, precisa haver regras claras para que as pessoas não sejam tratadas com diferenças. Eu tenho que cuidar de questões que afetam assédio moral, estresse no trabalho, né? Eu tenho que cuidar de questões, por exemplo, em relação às minhas capacidades. Então, a empresa ela tem que usar as minhas capacidades. Ela não escolheu o melhor, né, que tinha lá na seleção. Então, ela usa aquilo que eu sou capaz de fazer, me estimule, me dê oportunidade de crescimento, né, me dê oportunidade de participação nos processos. Claro. Então, são fatores que acabam... outra questão é a relevância social do trabalho na vida da pessoa. É um fator importantíssimo no nível de qualidade de vida. Então, a pessoa tem que se sentir importante. Aí, o que as empresas fazem eu bati a mão numa coisa aqui. O que as empresas fazem é menosprezar o trabalhador, punir, diminuir a sua capacidade, fazer críticas pela crítica, né? E não incentivar, reforçar, apoiar, de alguma maneira, dar um feedback mais positivo para que ele, né, veja a relevância do trabalho dele no todo, né? Então, tudo isso são fatores que, além de outros, mas esses são alguns importantes, que são fatores que afetam o nível de qualidade de vida no trabalho e que precisam ser monitorados. Sem dúvida. O estilo gerencial que mais pode prejudicar o bem-estar? Então, esse estilo mais autocrático, mais
que não faz isso, que não dá esse feedback, que não deixa as pessoas Não participarem. dialógico. Isso, não dialógico, né? Então aquelas pessoas não podem participar, não podem expressar, não planeja junto, porque outra coisa importante é quando você tem as pessoas fazendo um planejamento junto, sabendo onde a empresa quer chegar, onde a equipe quer chegar, quais são os fatores necessários, o que está atrapalhando, mesmo no seu desempenho. Às vezes ninguém acerta sempre, né? As pessoas, Claro. elas erram, elas têm falhas, elas não têm às vezes a capacidade de fazer algumas coisas. Então, diz para ela o que está acontecendo, como ela pode melhorar. Então, a relação entre gestão de pessoas, gestão de processos e qualidade de vida, saúde mental é enorme. Um fator importantíssimo é a liderança. Eu já falei várias vezes isso aqui. Quando a gente tem que escolher, às vezes, uma intervenção numa empresa, a gente sempre fala assim, não, vamos trabalhar com o líder. Não pode fazer quase nada, vamos fazer uma ou duas coisas. Então, vamos começar com o líder, porque o papel que o líder tem, que a cúpula tem, que a gestão tem, e a gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, muito mais. A gente tem gestão de pessoas muito focada em aspectos documentais, né? Legislativos, DP, assim, né? E a gente precisa ter a gestão de pessoas envolvidas com essas questões todas e entendendo que essas coisas todas estão aí. Eu participei agora em julho de um congresso da minha área de psicologia das organizações do trabalho em Brasília, de 9 a 16. Foram apresentados quase 440 trabalhos. Bacana. Tinha 1.200 pessoas estudando, né, psicologia das organizações do trabalho, comportamento do trabalhador, saúde mental do trabalhador, questões relacionadas a tudo isso. Então, assim, a gente tem milhares e milhares de profissionais trabalhando, estudando sobre isso, tentando entender como se dão esses comportamentos dentro da organização, o que favorece, o que desfavorece, o que melhora, o que piora o desempenho, a saúde, a qualidade de vida. E as pessoas têm que ter acesso a isso, têm que buscar isso. Então, esses RHs, falando de gestão de pessoas, gestor de pessoas, gestores de processos, eles têm que ir atrás dessa literatura, eles têm que saber o que está acontecendo, porque não dá mais para ficar com a literatura lá de 1950, 1900, né, do início da administração, do início, né? Então a gente precisa trazer essas questões que estão sendo estudadas hoje para o nosso dia a dia. Muito né? bacana, muito bom. Adriana, estamos terminando o programa. Queria que você não só falasse, mas fizesse um convite para quem tiver interesse de participar do curso de gestão de pessoas. Isso, a gente tem então aqui o Tecnológico de Gestão de Pessoas, né? A gente tem um curso de 2 anos e ele vai dar um pouco de capacitação para essas pessoas, né? Entrar em contato com isso que eu falo aqui. Eu sou professora do curso também, né? Além do curso de psicologia, dou aula no curso de psicologia, sou coordenadora do curso, como você falou, de psicologia das organizações do trabalho, mas também tenho contribuído para o curso de gestão de pessoas e gestão de recursos humanos. É um curso tecnológico, 2 anos, é um curso rápido, mas que dá uma capacitação muito interessante, né, para quem quiser trabalhar nessa área, coisas mais inovadoras e tal. Então a gente faz o convite aí para aqueles que já são formados, venham fazer o curso de pós também, né, que a gente também está com inscrições abertas aí todo semestre, né. E é isso, é importante, a gente precisa se capacitar, né? Tá aí, a literatura está aí, as respostas estão dadas, né? E a gente não pode ficar repetindo sempre as mesmas coisas e patinando, os mesmos erros, inclusive, né? E patinando, não evolui, a empresa não evolui, não consegue atingir os objetivos, né? E os empresários têm super boa vontade, eu falo, sempre elogio, né? Eu falo para os meus alunos e para todo mundo que trabalha comigo, assim, ó, não critique, a gente faz essa crítica ao capital, não é ao empresário, ao capitalismo, à exacerbação dessa coisa, né? Mas os empresários, eles estão aí abrindo empresas, empregando pessoas e tentando fazer o melhor também, né? Sem dúvida. Então, lance mão desse conhecimento, contrate profissionais competentes que tenham estudado, que estão tão recentemente aí, né? Estudando essas questões, porque a gente tem muita coisa para contribuir, né? Legal, valeu muito, mais uma vez, Obrigada. a sua participação, e vamos ver se ainda em 2016 aparece uma outra oportunidade para estar conosco aqui. Eu estou sempre à disposição, eu gosto muito de vir aqui, eu acho que a gente precisa falar sobre essas questões, eu sempre, que posso, divulgo aquilo que eu estou estudando, daquilo que eu vi mais novo, aquilo que eu vou dar aula na pós-graduação. Essa semana, inclusive, esse mês de agosto, eu dou uma aula na pós-graduação falando um pouco de emoções e afetos, na disciplina de pós também, e vou dar a disciplina de qualidade de vida no trabalho, em gestão de pessoas esse semestre também. Legal. Então, são temas que eu venho estudando e discutindo e tal, então tenho muito prazer em vir aqui. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigada mesmo. Muito obrigado.
Gente, muito legal estar com vocês também, mais uma vez aqui no programa Empreender Tecnologias. Desejo uma ótima semana, que você possa ter uma semana proveitosa e na próxima não perca o nosso encontro marcado aqui na TV Unifev. Até lá, um abraço.